keep sinking right into you. Vamos falar então sobre a aplicação de cílios? Eu quero mostrar para vocês a importância da aplicação correta e quais os princípios para ter um bom resultado. Quando a extensão ela é aplicada corretamente por um bom profissional, não existe excesso de cola. Então, a extensão de cílios fica ideal para aquele tipo de olho. Ponto muito importante que vocês precisam observar na hora de realizar o procedimento é seguir bem o mapeamento para cada formato de olhos, porque ele vai ser responsável por realçar o olhar da sua cliente. E existem vários formatos de mapeamento. Tem o de gatinho, tem o de boneca, tem o de esquilo. Então você vai olhar o perfil da sua cliente e ver qual modelo combina mais com a expectativa dela em relação ao procedimento. E você vai indicar o que é melhor para ela naquele momento. A gente tem também vários tipos de cílios no mercado e com isso a gente deve se preocupar em preservar a saúde dos cílios naturais. E por quê? Preservando a saúde dos cílios naturais da sua cliente, você vai ter sempre essa cliente a cada 20 dias na sua cadeira, no seu estabelecimento, fazendo essa manutenção com você. Porque você faz a extensão e depois de 20 dias ela volta para repor os cílios, aqueles que caíram. Se você fizer um bom trabalho, você vai conseguir manter a saúde dos fios naturais e a sua cliente vai voltar todo mês. Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença do volume russo para um modelo clássico. E você também já deve ter se perguntado, afinal, qual é a diferença de um para o outro, né? Mas o volume russo, a gente usa vários fios e forma como se fosse um lequezinho, famoso fens. E eu posso colocar 5, 6 fios para encaixar em um único fio natural da minha cliente. Já na extensão com volume clássico, não. Eu utilizo um fio sintético para um fio natural. O volume clássico é uma técnica mais tranquila de ser aplicada. Já o volume russo, a gente precisa de um pouco mais de tempo, de habilidade para poder fazer essa aplicação. Apesar de que hoje no mercado, com a evolução do volume russo, existem várias fábricas que fazem os cílios. Já tem esse efeito mais volumoso, sem você precisar ficar montando os fens, que são os lequinhos de fios que eu já falei para vocês. Os cílios postiços já a gente utiliza muito para festas e eventos e tem pessoas que utilizam no dia a dia, só que daí tem aquele trabalho da pessoa ficar colando e descolando ele todos os dias. Os cílios postiços a gente utiliza muito para festas e eventos, mas tem pessoas que utilizam no dia a dia, só que daí tem aquele trabalho da pessoa colar e no final do dia ter que descolar. Então tem pessoas que utilizam os cílios e acabam não removendo ele no final do dia. Isso é um pouco prejudicial para o cílio natural. Porque a gente precisa fazer essa higienização nos nossos cílios todos os dias. Então, mesmo quando a gente coloca uma extensão de cílios, nossa cliente vai higienizar todos os dias a extensão. A pessoa que não higieniza os cílios, seja ele postiço ou de extensão, além dela estar prejudicando a saúde do fio natural, ela pode perceber que vai ficar com um acúmulo de sujeirinha ali no local dos cílios. Isso é uma porta para uma proliferação de micro-organismos. Isso pode causar queda dos fios. Agora vamos falar um pouco mais do fio a fio. Qual que é a vantagem? Então, eles são isolados com pinças apropriadas. E o que é esse isolamento? A gente utiliza pinças para separar os fios uns dos outros, para que não haja um excesso de cola, para não encostar uns fios nos outros e fazer com que os dois fios, por exemplo, fiquem colados. Com isso, a gente consegue manter a saúde dos fios naturais com essa técnica. E agora eu quero explicar para vocês melhor como funciona essa manutenção que eu faço entre 25 dias, que é o tempo médio de duração dos cílios. Nesse prazo, você pode entrar em contato com as suas clientes para agendar a manutenção ou elas mesmas vão te enviar uma mensagem querendo agendar as manutenções. Eu avalio, então, ali durante o meu procedimento de manutenção, o desenvolvimento e crescimento dos fios naturais, para ver como que eles estão, para eu poder reaplicar novamente, onde eu encontro algumas falhas, que é super natural. Durante os dias após o procedimento, alguns fios naturais caem, porque já estavam nessa fase de queda, e alguns fios da extensão também caem. Ou porque eles já estavam descolando, ou porque caíram junto com o fio natural que estava na fase de queda, que eu vou explicar mais para vocês. Então fazemos a manutenção aplicando novos fios em cada falha e após 4 manutenções eu faço a remoção completa dos fios sintéticos para aplicar tudo novamente. Porque com o passar do tempo os fios naturais vão crescendo e empurrando a extensão para a ponta dos fios naturais. Com isso a gente precisa remover e aplicar tudo novamente e deixar os fios da extensão todos alinhados corretamente. Os nossos cílios se renovam entre 30 a 90 dias. Os cílios mais curtinhos, eles estão em uma fase de crescimento,
Os cílios médios estão na fase de repouso e os cílios longos estão na fase de queda. Mas essa fase de queda não quer dizer que só porque ele está longo ele já vai cair, não é isso. Esses cílios você deve aproveitar para fazer extensão, para deixar ali os cílios mais preenchidos. Tem pessoas que têm os cílios mais longos, normal, nessa parte externa dos olhos. E tem pessoas que têm eles maiores aqui na região do meio. Então você deve aproveitar para fazer todo o olho conforme os cílios dela também. Então os cílios curtinhos, você vai aplicar a extensão em cílio sintético num tamanho menor. E em cílios médio, você vai aplicar o cílio sintético de um tamanho médio e nos cílios longos de um tamanho um pouco maior, de até 15 milímetros mais ou menos. Mas isso vai depender muito do formato do olho da sua cliente e do mapeamento que você escolheu para realçar o olhar dela. Faça a melhor análise para cada cliente e veja a reação delas com o resultado final. Você vai ver cada cliente encantada com o seu trabalho.